Boa tarde, amigos deste domingo mais esportivo. Hora da gente conversar com um dos maiores e mais renomados técnicos de futebol do Brasil e do mundo, Vanderlei Luxemburgo da Silva. Tudo bem, Vanderlei? Boa tarde, Geraldo. Um abraço, prazer falar com você. É, 65 anos bem vividos de futebol, quantos? 45? não, que 45, bota mais isso aí. Desde Mais? 14, 51. 51 de futebol? 51, desde 14 anos. Como É técnico muito você tempo. começou em 80, né? 81? 80, não, como assistente do Lopes em 80, isso. Mas como técnico em 83 no Campo Grande. 83 no Campo Grande. De lá para cá, uma trajetória cheia de vitórias e uma passagem internacional muito interessante que nós vamos falar mais adiante. Você diria que está no melhor momento da sua carreira? Você diria que o seu melhor momento ainda está por vir? Ou você já viveu esse melhor momento, Vanderlei? Assim, no Brasil, né, o melhor momento sempre é considerar aquele momento que você está trabalhando. As pessoas cobram muito uma performance direta no futebol. Assim, você tem que ter uma performance em alto nível o tempo todinho. Você não consegue dentro da estrutura do futebol brasileiro, com grandes clubes. Você tem 12 grandes clubes jogando no Campeonato Brasileiro, da primeira divisão, e mais os times tradicionais, que são equipes centenárias, que têm tradição no futebol brasileiro também. Então é muito difícil. Então acho que a minha trajetória dentro do futebol, ela tem uma performance muito boa, um percentual muito alto de coisas boas, né? E tem um percentual negativo que é muito pequeno. E já tive momentos excelentes e outros momentos em que passei por alguma dificuldade, mas eu sempre digo que 70%, 80% de sucesso, 20% a 30% de sucesso. Se conseguirmos manter isso durante uma carreira, está excelente. 80% realmente é um índice muito alto. Vanderlei, eu acho que a gente pode dizer que o auge da sua carreira foi quando você dirigiu primeiro a seleção brasileira e depois o Real Madrid. Quando você chegou ao Real Madrid, era um mito quase que os grandes times europeus não contratavam técnicos brasileiros. E você ficou praticamente um ano, de dezembro de 2004 a dezembro de 2005, um ano no Real Madrid. E dirigiu um time de galácticos, né? Ronaldo, Roberto Carlos, Raul, Zidane, Figo, mas não conseguiu conquistar título. Como é que você avalia a sua passagem pelo Real Madrid? Ela foi sucesso? Ela foi... Você esperava mais? Foi um fracasso? Qual é a sua avaliação, Vanderlei? Foi um momento assim importante meu profissional. Estava vivendo um grande momento e abriu o mercado de brasileiros para o futebol internacional na Europa, né? O Filipão em seguida foi para a seleção de Portugal. Tivemos algumas outras equipes contratando brasileiro e o técnico brasileiro começou a se ter visto de maneira diferente no mercado europeu. Agora, com relação ao resultado do trabalho, foi muito bom. É que nós pegamos o Barcelona no momento, um percentual de 84% no campeonato espanhol. E na Champions eu fiquei para a Juventus, num jogo lá em Turim, em que tem uma experiência que o Zidane e o Zizou, eu tive que tirá-lo do jogo. Eu deveria ter deixado ele até o final mesmo, quebrando a perna, não quebrando, machucado, não machucado, porque a partir do momento que eu tirei eles do jogo, o time da Juventus veio para cima e conseguiu tirar a diferença que nós tínhamos feito em Madrid. Então foi um aprendizado. E eu tive um percentual de 74% no Real Madrid, então um percentual fantástico para conquistar alguma coisa. Só que eu não conquistei porque o Barcelona realmente estava superior. E eu saí por uma situação que hoje talvez eu não cometesse o equívoco, que era uma discussão pós-jogo com o Florentino Pérez, presidente. Terminando o jogo contra o Getafe, houve um desconforto ali, tive uma discussão muito áspera, e pós-jogo conversar dirigente técnico, não dá certo. Essa discussão E foi por que motivo, você lembra? lembro, foi porque nós tivemos o Beckham expulso no primeiro tempo e jogamos com um jogador a menos. Quando deu os 45 do segundo tempo, 44, eu tirei o Ronaldo. E aí botei um defensor e a torcida não gostou muito, que lá a torcida do Real Madrid não gosta muito que tire os grandes jogadores e gosta que o time jogue para frente, e nós jogamos só de 1-0. E o presidente foi me cobrar depois do jogo porque eu tinha tirado o Ronaldo e porque a torcida tinha reclamado. Eu falei, presidente, a minha preocupação é ganhar o jogo. Já tinha, o Ronaldo já tinha feito o que tinha que fazer dentro do jogo, eu tinha que tirar.
Ah, mas não pode, não pode. Eu falei, pô, mas aí é complicado você vir cobrar isso aqui, que não pode, que não pode. Não, mas é porque a torcida reclamou. Eu falei, estou preocupado com a torcida, preocupado em fazer o resultado do jogo. Apesar dessa rusga aí que você teve lá no Real Madrid, que originou sua saída, você acha que o treinador lá na Europa é mais respeitado do que no Brasil, Vanderlei? Muito mais, muito mais. Por quê, hein? Porque eles lá na Espanha, eles chamam o técnico de mister. Tirando esse problema que eu tive direto com o Florentino Pérez, até hoje ele me liga e a gente fala constantemente pelo telefone, sempre que podemos. O Zidane também me liga, nós falamos sempre. O respeito é muito grande pelo técnico. Lá o técnico é o head coach mesmo, é o cara que faz as coisas acontecerem. Ô, Vanderlei, hoje a gente vê argentinos fazendo sucesso, técnicos, né, argentinos fazendo sucesso na Europa e nenhum brasileiro. Qual é a diferença? Por que os argentinos estão com esse cartaz todo lá e nós não estamos? Assim, eu não sei que argentino, né, Heraldo, assim, que faz tanto sucesso assim na Europa, né? Agora há pouco estava lá o Sampaoli, tem o Simeone, Sampaoli, né? Sim, mas a Argentina tem um futebol falido, tá certo? Então os técnicos lá, que são pessoas preparadas, inteligentes, eles vão praticamente começar suas carreiras lá. Na Europa. Então, arriscam muito mais. Entendo. Aqui no Brasil, não. Nós já temos um técnico com conhecimento maior, um salário maior, sabe? Uma série de coisas que fazem com que você não arrisque muito ir para lá. Eles arriscam ir para a Europa, mas não arriscam vir para o Brasil. Quando arriscam, não tem dado certo ultimamente. Não deu certo com o Osório, não deu certo com o Edgardo Balsa, com o Gareca, com o Fossati. Tantos técnicos estrangeiros aqui no Brasil ficaram pouco tempo. Por quê? O Brasil não aceita o jeito dos argentinos, uruguaios de dirigir? Não, não é isso. É o seguinte, ninguém consegue, se trouxer o Mourinho para cá e colocar o Mourinho aqui para fazer um trabalho de um ano sem conhecimento do futebol brasileiro, não vai conseguir o resultado, é muito difícil. E ainda dependendo do clube que ele vai escolher para trabalhar. Se você pegar o Mourinho ou um técnico de qualidade e colocar ele aqui no Brasil e ficar 10 anos, se ele tiver qualidade e conhecimento de futebol, em 10 anos ele vai conquistar. Você não entende? Ele vai conquistar alguma coisa importante, porque ele vai se adaptar ao futebol, vai conhecer a nossa cultura, vai conhecer o jogador, o pensamento do jogador, a personalidade do jogador. É tudo diferente. Então acho que tanto nós como saímos, quando eles vêm para cá, o tempo é muito curto. Um ou outro acontece de imediato, mas é muito difícil. Uma exigência de resultados imediatos, Isso. E também é uma adaptação do técnico, né? Ele não tem um período de adaptação, ele tem que se adaptar. Por exemplo, se eu nascesse de olhos verdes e cabelo loirinho e fosse europeu, com a minha conhecimento profissional e começando na Europa a minha trajetória de técnico, eu não tenho dúvida que eu conseguiria sucesso também, porque eu conheço o futebol. Eu só ia me ajeitar à cultura do futebol europeu. Por exemplo, eu tirei o Ronaldo e o Zizou no jogo. E existe um respeito muito grande pelos grandes jogadores, o adversário sempre fica com muito medo. A partir do momento que eu tirei o Zidane e os Ronaldo do jogo, a Juventus foi para cima e conseguiu fazer o resultado. Hoje você não tiraria os dois jogadores? Tiraria mais. O Zidane falou para mim, eu perguntei para o Zidane, o que aconteceu no jogo, porque nós estávamos com o jogo, a classificação garantida, faltavam 10, 15 minutos para terminar o jogo, e o que houve quando eu tirei você, o Ronaldo, e a Juventus cresceu? Ele falou, porque você tirou a gente, eles têm medo da gente, e quando o senhor tirou, eles perderam o medo e vieram para cima. Eu falei, nossa senhora, que aprendizado. Que aprendizado, né? Eu não faria mais a segunda vez. Falar um pouquinho de Flamengo, que é o seu clube de coração, e você não esconde isso de ninguém. Aliás, eu acho que é o único treinador que tem coragem de dizer que tem um time de coração. Todos os outros, ninguém sabe qual é o time, não arrisca dizer. E você, apesar disso, foi muito feliz no Cruzeiro, foi muito feliz no Palmeiras. Por onde passou? No Corinthians. Onde você foi mais feliz? No Flamengo, que você teve 4 passagens, ou no Cruzeiro, onde você teve o maior aproveitamento, ficou mais de 100 jogos, 107 jogos. No Palmeiras você ficou 110 jogos em 2008, 2009. Onde é que você se sentiu mais feliz, Vanderlei? Assim, eu sou flamenguista, todo mundo sabe, né? E às vezes que eu fui ao Flamengo, encontrei sempre um pouco de Flamengo. Primeira vez foi lá atrás, na época do Márcio Braga, aquela confusão um posicionamento meu profissional. Eu não aceitava o Flamengo estar com 3 meses de salário atrasado e aquelas coisas todas que aconteceram na época, bicho atrasado, e sem bola para treinar, depois apareceu 500 bolas no dia que eu reclamei. Então eu não admitia aquilo e eu já estava firmando o conceito do meu profissional.
Depois de 95 teve aquela coisa da briga com o Romário, aquele gol no dia do centenário do Flamengo, contra o Fluminense, gol de barriga do Renato. Aquilo foi inadmissível, né? Acontecer da forma como aconteceu. E os problemas todos que todo mundo já discutiu isso aí. E aí já vem uma outra mais na frente, com a Patrícia, que teve resultado bom, mas no final também você vai ver que teve um problema com o Ronaldo. Ronaldinho Gaúcho. Não o Ronaldo Fenômeno, o Ronaldinho Gaúcho. E aí a Patrícia optou pela manutenção do Ronaldo. 2010 a 2012. Isso, e o trabalho foi fantástico, eu fui campeão invicto, então tinha tudo para acontecer, uma coisa boa. E agora também, com essa diretoria que está aí, houve um desgaste desnecessário e uma tomada de decisão intempestiva deles, e chegaram lá por discussão de futebol, por filosofia, e eles têm a maneira deles de pensar, e resolveram me tirar. Corinthians, Palmeiras e Santos em São Paulo, Atlético e Cruzeiro em Belo Horizonte, Grêmio em Porto Alegre. Você transitou praticamente por todos os grandes clubes do Brasil. Acho que você só não dirigiu o Botafogo, o São Paulo, né? E o Internacional. E no Rio, Botafogo e Vasco também. Ah, e Vasco também. Você acha que... Onde você foi mais feliz, Vanderlei? Qual foi o melhor momento em termos de conquistas, de você sentir que o seu trabalho rendeu? Eu acho que eu tive grande trabalho no Corinthians, no Palmeiras, no Cruzeiro, o próprio Grêmio, que eu estava vindo de um período muito ruim, eu consegui levar para a Libertadores, fui vice-campeão brasileiro e levei para a Libertadores. E também aconteceu uma mudança de diretoria, eu fui com o Paulo Odoni, e saiu o Paulo Odoni, entrou o Dr. Fábio, aí o Dr. Fábio já não me queria, o Dr. Fábio não me queria. E aí eu saí. Agora, sim, teve algumas coisas que foram escolhas equivocadas. Acho que a minha ida ao Fluminense foi equivocada, porque o presidente não me queria. O presidente do Fluminense 2013. não me queria. O presidente do Fluminense não me queria. O patrocinador me queria, mas o presidente não me queria, tanto é que ficou muito aquela rusga de eu ser técnico, de eu ser rubro-negro. Ficou muito enraizado, o presidente é muito torcedor, muito tricolor, então ficou muita coisa de eu ser torcedor do Flamengo, e ele não aceitava muito que eu torcedor do Flamengo, fosse técnico do Fluminense. Isso ficou muito claro para mim. E a outra foi no Atlético Mineiro, mas não foi equivocada, até porque eu acho que eu estou devendo no Atlético Mineiro uma resposta profissional, se eu puder um dia voltar ao Atlético. Porque eu quebrei a minha perna e não pude realizar o trabalho. Eu tive uma lesão de tíbia, né, forte. Meu genro me quebrou num dos toques, Fabiano. E aí, genro amigo, né? E aí eu não pude realizar o trabalho que eu realmente queria. Ainda tem tempo ainda, vamos ver se um dia eu volto, porque eu acho que o Atlético Mineiro eu fiquei devendo. Então foram os dois clubes assim que eu não consegui realmente o resultado. Mas se você pegar nos outros clubes, mesmo não ganhando um campeonato aqui, outro ali, mas eu levei para Libertadores, fiz o trabalho acontecer. Agora, Vanderlei, há uma ideia corrente, esse é um tema polêmico que eu queria que você abordar com você, de que você é o maior técnico que o Brasil tem dentro das quatro linhas, que mais entende de futebol, mas que você se perde um pouco ou se perdeu um pouco quando tentou também gerenciar carreira de jogador, não carreira, mas contrato de jogador, contratação, esquema do departamento de futebol, montava uma comissão técnica que ia toda para o clube e saía toda se fosse demitido. Como é que você analisa essa ideia que se tem sobre você? Primeiramente, é uma grande mentira isso. Né? E a imprensa, ou parte da imprensa, e uma parte maior, grande da imprensa, trabalha muito assim, Heraldo. Eles fazem a mentira se tornar verdade. Essa é a grande realidade do Brasil. Eu só levava a comissão técnica lá atrás, que o pessoal chamou de patota, porque os clubes não tinham a estrutura que tem hoje. E precisava de colocar profissionais de qualidade nos clubes para que pudesse ter um trabalho melhor. Então eu abri espaço para o fisiologista, para o preparador físico, para o psicólogo, para o fisioterapeuta, uma série de profissionais que eram importantes, são importantes dentro de uma comissão técnica. A partir do momento que os clubes se estruturaram, você não precisa mais levar ninguém. Então, um conceito equivocado e uma covardia que fizeram, dizendo que eu queria levar minha patota, que eu levava todo mundo. Se o clube não tivesse, eu mostrava para ele a necessidade de ter. Mas hoje você vem trabalhar no esporte, hoje eu trouxe o preparador físico, o assistente e o Melo para fazer agora uma outra profissão que eu estou criando no futebol, para ser o coordenador científico da comissão técnica, que é a preparação de todo o departamento de futebol na preparação física dos jogadores. Não é só do profissional, em todas as categorias, que é uma coisa nova dentro do futebol. Então eu estou implantando aqui. Mas na realidade,
eu trouxe 2 profissionais para trabalhar comigo como assistentes. E os jogadores? Quando você leva um jogador que é... Isso é outra história também. Eu nunca levei, eu desafio a qualquer um da imprensa que fala bobagem a me mostrar ou pegar alguém que me deu algum tipo de vantagem, me deu algum dinheiro, alguma coisa, para eu poder fazer algum tipo de coisa. Eu desafio a qualquer empresário de futebol brasileiro, atual ou para trás, me mostrar alguma coisa que fez comigo. Eu desafio, eu saio do futebol amanhã. Mas isso é uma coisa que a imprensa, a partir do momento que você olha aquele negócio do Jornal Nacional, de que queriam me tirar do futebol, e que eu estava na seleção brasileira, então apareceu uma mulher falando, a pessoa bobagem que eu levava vantagem com o jogador, aquilo passou a ser verdade para os meus inimigos, passaram a fazer daquilo uma verdade. E eu sempre desafio o seguinte, me mostra alguma coisa que eu levei um tipo de vantagem, eu saio do futebol, abandono o futebol agora. Então eu desafio a vocês da imprensa, quem é da imprensa, a me mostrar alguma coisa que eu abandono o futebol amanhã. Agora, quem ganha, Heraldo? Agora eu posso falar, quem ganha o que eu ganho? Há mais de 30 anos não precisa fazer sacanagem nenhuma. Eu não preciso disso porque eu sou bem remunerado. Você é o treinador mais bem pago do Brasil hoje? Fui durante anos. Talvez hoje eu não seja mais, mas fui durante anos. O treinador mais bem remunerado. Eu há mais de 30 anos, eu venho ganhando uma faixa de $200 mil por mês, no mínimo. É o seu patamar, né? É o seu padrão. Você fazer alguma coisa errada? Vanderlei? Então, quer dizer, as pessoas falam muita bobagem. Você me dá esse espaço, é bom você me dá espaço. A imprensa tem que ter um pouco mais de responsabilidade daquilo que fala. Porque eu sou avô, eu era só pai, agora eu sou avô, eu tenho família, eu tenho meus amigos. Então eles saem falando uma porção de bobagem, não quer saber o que você tem por trás de você. O que você representa, por exemplo, eu sou, na minha casa, a minha família, eu sou o cara que eu sou admirado pela minha família, eu sou, o ídolo. Me tem como referência. Referência moral, referência de tudo. O cara vai falar assim, o cara leva dinheiro, leva vantagem, mas peraí, tá louco? Minha filha, meus netos que estão ali, como é que fica isso? Você, sobre o Campeonato Brasileiro, pegou o Sport na zona de rebaixamento e botou lá brigando lá em cima. Primeira pergunta, até onde o Sport pode chegar com você neste campeonato? E segundo, o Corinthians já é campeão brasileiro? Assim, o Corinthians dificilmente perde o campeonato, só perde se ele bobear, mas o campeonato está bem desenhado e dificilmente, olhando o Corinthians que está fazendo, os jogadores se comprometeram com o técnico. O Corinthians entendeu uma marcação, uma maneira de jogar que você marca no seu campo, num terço do campo só, e joga no erro do adversário, e deixa o adversário ter a posse de bola, porque ele joga no erro. Agora, para poder você furar o bloqueio do Corinthians, ter uma vantagem sobre o Corinthians, você precisa ter jogadores que você não tem mais no futebol brasileiro. Acabou. Que são jogadores dribladores, jogadores que furam defesas de bloco, como está fazendo o Corinthians. O Corinthians descobriu isso, faz uma defesa com 9 jogadores da intermediária do seu campo para trás e ninguém consegue furar, porque não tem mais jogador no Brasil que dribla. Você não tem mais meia esquerda que mete uma bola, você não tem mais jogador que fura a defesa com dribles para poder tirar qualquer tipo de marcação. O Corinthians descobriu isso e mostra o que nós estamos carentes de grandes jogadores do futebol brasileiro. Tanto é que nós estamos aqui, com todo respeito aos jogadores que vieram de fora, nós temos jogadores, antigamente tínhamos Uruguai, Paraguai, argentinos no Brasil, né? Passou depois um pouco de colombiano e chileno. Hoje nós temos venezuelano, boliviano, equatoriano. Peraí, é questão de estar nas posições que nós éramos excelência, meia e atacante. A análise para mim é o que está acontecendo com o futebol brasileiro, com esses conceitos que estão trazendo aí de negócio de modernidade de futebol, que o jogador só pode dar 1, 2 ou 3 passes, transição e uma opção de nomenclatura. Campo reduzido de 30 metros. De 30 metros de futebol, se você jogar esse DEP 75, você faz treinamento só em 20 metros, tá louco? Vanderlei, e o Sport vai até onde? Acho que a gente vai brigar pela vaga de Libertadores. A gente tem, se nós repetimos os 28 pontos que nós fizemos agora, se terminasse o campeonato hoje, o primeiro turno, nós estaremos classificados entre as 6 equipes, nós estaremos na repescagem lá, né, na primeira etapa. E se nós repetirmos 28 pontos ou 30 pontos no segundo turno, nós estamos com uma vaga para Libertadores. Obrigado pela entrevista, Vanderlei. Sucesso aí no esporte e viva bem a vida aí de Recife, que é maravilhosa, hein? Obrigado, Heraldo. Sempre um prazer falar com vocês e estou sempre à disposição. E aqui é bom. Quando você vier aqui, a gente vai tomar água de coco, para não falar legal. outra coisa, né? Tá bom, Vanderlei. Um abraço grande para você.